Vamos estender a mão para a nossa querida pastora Vanessa. Espírito Santo, Espírito de Deus, obrigado mais uma vez, porque continuamos te cultuando. E o Senhor vai continuar falando, porque desde o começo que a gente chegou neste lugar, o Senhor já está falando e vai continuar falando. Então nós dispomos nosso coração para ouvir, continuar ouvindo a tua voz, Pai. Que eu sei que o Senhor vai usar a vida da pastora Vanessa para ministrar nosso coração, para nos confrontar, para nos desconstruir, para nos construir segundo os teus pensamentos. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Pai. Eu já quero te agradecer por aquilo que o Senhor vai continuar derramando nessa manhã. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Flui nesta manhã. Flui nesta manhã. Flui com liberdade. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos que o Senhor ministre sim nosso coração. Somos feitos de camadas de vontade própria e nós precisamos que o Senhor fale no nosso coração. Obrigado pela tua visitação, por já estar neste lugar. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Amém e amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Queria orar mais um pouquinho com você, pode ser? Faz assim com suas mãos. A nossa alma está diante de Ti, Senhor. O Senhor que vê o secreto de cada coração nessa manhã. O Senhor sabe o tamanho das aflições, dos medos, da alegria, da busca pelo refrigério. O Senhor sabe do tamanho, às vezes, da confusão. O Senhor sabe. O Senhor contempla lugares da nossa alma que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos acessar. O Senhor é Deus. Essa manhã nós queremos, Deus, que o Senhor venha penetrar no mais profundo do nosso ser. Que o Senhor venha nos encontrar, ó Deus, no lugar onde nós estamos, lá dentro do nosso peito. Nós não queremos, Deus, caminhar nessa vida longe, distante da Sua sagrada presença. Vem nos encontrar, Senhor. Muito além do que minha voz, muito além do que qualquer coisa ser dita nessa manhã. A Sua palavra, ela traz uma tradução tão individualizada e potente para cada um. E eu quero, e a minha oração, Senhor, é que nessa manhã, cada um de nós, saiamos daqui com uma porção revelada do Senhor. Que a gente saia daqui, Senhor, conhecendo um pouquinho mais do Senhor Jesus. Porque é disso que se trata, Senhor, as nossas reuniões. As nossas reuniões são para você, Jesus. Que o nosso coração seja sacudido. E à medida que o Senhor passe por nós, ó Deus, à medida que o Senhor sacuda as figueiras desta casa, que somos nós, o Senhor veja fruto, o Senhor encontre figo. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus, nessa manhã, atravessando qualquer coisa que haja dentro de nós. Clamamos, enche este ambiente com o seu poder e a sua graça. Libera os seus anjos, Senhor, neste lugar. Prepara esse ambiente externo para que dentro de nós a gente de verdade possa colher as sementes sagradas que o Senhor tem para lançar sobre nós. Porque amamos a você, Jesus. E é só ao Senhor que queremos prestar os nossos cultos. Que o Senhor seja engrandecido. Eu entrego cada palavra, Senhor, nessa manhã nas suas mãos. Qualquer coisa que eu venha dizer, que passe pelo crivo da boa semente do Senhor. Que o Senhor venha afiar cada palavra, Senhor, para que seja a tua voz e não as minhas. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor, com os meus irmãos. Celebramos esta manhã para você. Encha-nos, transborda-nos, porque o Senhor é um Deus abundante. Obrigado, Senhor.
Amém. 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 Que você seja tocado essa manhã pela presença gloriosa de Deus. Amém? Ele está em você. E isso é imutável. A palavra do Senhor. Pastor Dequinho. Deus abençoe. Bom receber você aqui, não tinha te visto. Que a palavra do Senhor atravesse seu coração, a sua alma, sua mente. Reajuste aí as coisas, porque é para isso que o Senhor fala no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar essa palavra antes contando um testemunho a vocês. Que essa semana eu estive muito mal. Na quarta-feira eu já estava com alguns sintominhas de uma garganta irritada. E nós nos propomos nessa quinta-feira orar pelos enfermos. Inclusive nessa próxima quinta faremos a mesma coisa. Nós estaremos reunidos aqui às 20 horas para orarmos pelos enfermos físicos, aqueles que estão com algum probleminha de saúde, e aqueles que têm demandas emocionais, aqueles que estão passando por algum tipo de aflição. Venham também, que nós queremos orar com você e ungí-lo, tá bom? E nessa a gente anunciou quinta-feira, e essa quinta-feira eu não consegui vir porque eu estava de cama. Acredita, irmãos? Vocês acreditam nisso? Eu fiquei de cama, peguei uma gripe super forte na quarta-feira, e na quinta eu fiquei lá deitada. E na quinta-feira, no horário do culto aqui, né, da reunião, uns 10, 15 minutinhos antes eu me pus a orar. Falei, eu não posso estar lá, mas eu vou orar daqui. E eu comecei a orar, pedindo a graça do Senhor que visitasse os irmãos que estavam aqui, que se reuniam. E comecei a orar. Gente, de repente, eu tive uma visitação do céu. Algo assim, extraordinário. Lá na minha casa, deitada no chão, gente, de tanto que eu estava mal. E de repente, eu senti no meu corpo como se fosse um impacto assim. E toda a dor do corpo que eu estava saiu naquela hora. Vocês acreditam? E eu sei que os irmãos daqui também estavam orando por mim, que eu fiquei bem sabendo. Eu quero agradecer vocês, porque o Senhor esteve lá na minha casa, Ele está dentro de mim e Ele me visitou com cura naquela hora. Na hora eu terminei a oração, gente, eu estava energizada e fui cozinhar. Era super tarde, fui lá fazer uma janta, que eu estava lá prostrada. E só Deus sabe quanto é difícil eu ficar na cama, irmãos. É verdade, eu sou muito acelerada. E esses 2 dias eu fiquei lá, eu falei, o quê? Olha, eu fiquei reenergizada. Então, graças a Deus, eu tô meio fanha hoje, é verdade. Mas eu tô bem melhor e eu quero agradecer a oração de vocês. E eu tô testemunhando porque o nosso Deus age. E Ele está decidido a nos visitar, a nos curar, a trazer para nós um tempo novo de restauração, inclusive emocional. Estamos reunidos quanto igreja para orar com você e para que a gente viva tempos novos na presença do Senhor, amém? Então esse é o nosso Deus. Eu não poderia deixar de começar a falar dessa palavra testemunhando, porque o Senhor tem agido e é muito bom sentirmos assim a visitação do Senhor. Ela também atinge você, amém? Você crê? Nosso Deus é poderoso. Ele faz infinitamente mais. Amém. Hoje eu queria trazer uma palavra para você. E eu tenho lido e meditado muito no livro de Êxodo. Eu, juntamente com umas meninas aqui, né? As meninas, nós temos feito um pequeno grupo. Nós estamos meditando nessas escrituras e o quanto é extraordinário como Deus fala. E eu queria trazer uma perspectiva para você a respeito de Êxodo. A gente vai dar uma lidinha em alguns versículos do capítulo 2, em alguns versículos do capítulo 3 e 4, porque elas fazem um combo. Vocês já vão saber. E o nome dessa palavra hoje, não sei se está a arte lá atrás. Ali, ó. Leia aí comigo. Ui. Pare de fugir. Essa é a palavra de hoje. Queria que você abrisse Êxodo capítulo 2, no versículo 11. Obrigado, Senhor. Obrigada. Aqui nós vamos encontrar, eu quero fazer um panorama aqui para você. Nós vamos encontrar então a história de Moisés. Você conhece, já ouviu falar com certeza a respeito de Moisés. A Dai falou um pouco a respeito de Moisés hoje.
Moisés era aquele menininho que, quando ele nasceu, veio um decreto de morte sobre todos os homens, os menininhos que nasciam. Faraó queria matar todos eles. E Moisés foi coberto de graça e ele foi salvo, né? Foi salvo pela filha de Faraó, que encontrou ele lá no cestinho, sintetizando bastante a história. Encontrou ele no cestinho, deu o nome dele a Moisés. Mal sabia a filha de Faraó que ela estava profetizando um destino daquele menino. O que significa Moisés? Tirado das águas. Ela deu aquele nome como se fosse tirando ele daquela situação. Mas a missão de Moisés, vocês se lembram qual foi a missão de Moisés? Que foi libertar o povo do Egito. E um grande evento que aconteceu na vida de Moisés foi na hora que Deus abriu o Mar Vermelho. E ele fez o povo atravessar o mar. E o nome de Moisés mais uma vez declarado ali, né? Aquele que é tirado das águas. E ele tira todo um povo das águas. E é muito interessante quando Deus coloca sobre você um projeto, um propósito do céu, uma promessa declarada sobre a sua vida. Ela não fala só sobre você, ela fala sobre todos aqueles que vêm atrás de você. Você, todos nós, não importa que esfera da sociedade de influência você esteja, se você seja uma dona de casa ou um pai de família apenas, que não é tão conhecido, que de repente não tem a oportunidade de falar num púlpito, né? Não importa, você tem uma graça específica do Senhor e um projeto de Deus, um propósito do Senhor, uma missão sobre a sua vida. E a história de Moisés, ela vai falar que mesmo que se levante os faraós da vida, os decretos de morte e todas as outras coisas que nós vamos ver hoje, não importa. A missão do Senhor está sobre a sua vida. E horas e outras você vai ser chamado por Deus para voltar para este lugar, onde você vai caminhar para o propósito eterno do Senhor. Por mais que a gente tente fugir, como Moisés, por mais. Então, Moisés, ele sozinho primeiro foi tirado da água, depois veio toda uma multidão que através da vida dele foi salvo, né? Passando pelas águas. E ali Moisés, até os 40 anos, cresce dentro da onde? Me ajudem. Do Egito, no palácio, ele vira um príncipe. Ou seja, o povo dele era escravo dentro do Egito. Mas ele é separado por Deus para ele viver 40 anos como príncipe dentro de um palácio. E ele aprende coisas do Egito, porque elas seriam muito úteis futuramente. Mas ali ele cresce sem necessidade alguma, sem o trabalho forçoso do seu povo. Quando ele faz 40 anos, ele decide ir visitar o povo dele. Nós não sabemos se Moisés sabia que ele era hebreu antes, se ele descobriu aos 40, nós só sabemos, a palavra nos registra, que ele vai visitar o povo hebreu para ver como é que eles viviam ali, quando ele tinha 40 anos, a minha idade aqui, ó. Não tenho vergonha de dizer. 40 anos. Ele vai lá, né, como um príncipe, visitar o povo dele. Vamos ler juntos? Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que eles faziam. Ele viu também que certo egípcio, o quê? Espancava um hebreu, um do seu povo. Ele correu para olhar para todos os lados e não vendo ninguém, ele fez o quê? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Vejam, escondeu. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou você líder ou juiz sobre nós? Que você quer me matar como você matou o egípcio ontem? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então a gente vê aqui uma partezinha da vida de Moisés. Ele com 40 anos viu uma cena grotesca para ele. E ele fez o quê? Existia dentro de Moisés, queridos, uma característica de fazer justiça. Uma característica de fazer algo por alguém em sofrimento. Quem colocou essa característica em Moisés? Mas ela estava desalinhada. Ele estava desafinado. Já viu quando você pega um violão
Se você não toca, a Mari ali toca, a Dai ali toca, aqueles que tocam, quando eles vão pegar um violão para tocar uma música, e se está desafinado, eles não conseguem tocar, ou conseguem? Toca, mas toca feio, não é verdade? Toca uma música completamente ruim aos ouvidos. O que precisa acontecer com o violão? Precisa afinar o violão antes de que a música saia bonita. Moisés tinha uma característica de Deus, porque aquela característica de olhar para o que sofre e ir ao encontro dele e fazer algo, fazia parte da missão de Moisés. Mas ela estava desalinhada. O que eu quero, primeira coisa, dizer a você, que toda a tua missão já está dentro de você. E tudo para cumpri-la o Senhor colocou sobre você. Mas às vezes a nossa imaturidade e o tempo talvez ainda não tenha nos ajustado para que a gente possa entender que sozinhos nós não fazemos coisa alguma. Nós precisamos do Senhor. Mas Moisés não sabia. E ele, no impulso, ele vai lá e ele mata o egípcio. Gente, tem noção do quanto ele ficou com raiva para matar alguém? Nós não sabemos o que ele usou para matar alguém, mas aquilo impeliu ele de fazer justiça com as próprias mãos. Ele matou o egípcio e ele fez o quê? Uma característica desalinhada da vida de Moisés, que com certeza não foi o Senhor quem colocou sobre ele, mas você vai ver praticamente toda a história dele, é que Moisés era um homem que temia muito, que tinha muitos medos. E por conta dele ter muitos medos, ele não assumia certas responsabilidades, até que ele tem um encontro que a gente já vai ver aqui. E o que ele faz quando ele mata o homem? Ele era príncipe, ele podia fazer qualquer coisa. Ele escondeu o corpo daquele homem, achando que aquilo que ele tinha feito de desalinhado, de desafinado, de desgovernado, de impulsivo, poderia de alguma forma ser escondido. Acontece que Deus tem um propósito na vida de Moisés, na sua. E por mais que a gente toque a nossa viola desafinada, por mais que a gente queira esconder a nossa canção desafinada, em algum momento essa canção vai aparecer. E por mais que a gente queira escondê-la, o Senhor vai nos alinhando segundo o seu propósito. Ele não nos acusa, ele não é o pai que ele quer ficar castigando, não é nada disso. Ele só quer nos ajustar para que a sua missão no mundo, através de você, seja concluída. Porque você tem uma missão no mundo. E aí a gente vê que ele esconde o homem na areia. No dia seguinte, aquilo mexeu tanto com Moisés, a situação do povo dele, que no dia seguinte ele estava lá de novo. E quando ele estava lá de novo, agora ele não vê mais um egípcio e um hebreu. Agora ele vê 2 hebreus, 2 do povo dele lá, brigando entre si e se espancando também. O que ele faz? Gente, não faça uma coisa dessa. E ele tenta apaziguar uma outra característica da missão de Moisés. Porque ele é uma representação, Moisés é uma representação do Cristo no Velho Testamento, onde há esse caminho, né, esse caminho de transição e de libertação que Cristo fez conosco. Moisés é essa representação. Moisés, depois de muito tempo, você vai ver lá nas Escrituras em Êxodo que ele era um homem muito manso, mas até chegar lá, ele matou um homem. Até chegar lá, ele precisou ter encontros com Deus, não é? E ali ele então tenta apaziguar. Era mais um pedaço da missão de Deus na vida de Moisés, que ele apaziguou o povo no Egito muitas vezes. Você se lembra da oração de Moisés? Quando o povo pecou, Deus se estressou e falou: chega, vou acabar com todo mundo. E Moisés disse assim: risca o meu nome. Você lembra disso? Tamanho é o impulso de Deus dentro da gente quando ele coloca a gente para fazer algo, uma missão na terra. Qual que é a sua? Qual é a sua? Moisés ali, então, vai apaziguar aqueles 2 hebreus e um do povo dele vira e fala assim: quem te colocou como por nós um juiz ou um príncipe? Tipo, quem você está pensando que você é? Príncipezinho. Quem você acha que você é? E ali Moisés entra num conflito tão forte, tão profundo, ele fica de novo com medo e de fato o faraó tenta matá-lo.
E ele entra num conflito. Eu quero que você olhe para Moisés agora como um homem, como eu e você, porque ele foi dado as mesmas paixões que nós, assim como Elias. E ele lá com medo, porque talvez Moisés tivesse aí uma guerra grande de identidade. Por quê? Aqui a gente vai ver depois no diálogo dele com Deus muitas das facetas e das características de Moisés nas falas dele. Mas a gente vai ver principalmente que Moisés era um cara que não se enquadrava nem no povo egípcio, que ele havia sido criado pela sua mãe adotiva. Por quê? Porque quando ele entrava nos palácios, ele era um hebreu. E nem tampouco no meio do hebreu, porque quando ele ia ver o povo hebreu, eles viam ele como alguém do Egito. Aonde Moisés se encaixava? Aquilo trazia para ele, com certeza, é uma leitura pessoal, por conta das falas dele logo depois, muito conflito interno, muito conflito. E ele foge. Moisés foge por 40 anos. Ele tinha 40 e ele vai para 80 anos. Durante 40 anos ele está foragido no deserto. Estão me acompanhando? Moisés não fugiu apenas do palácio. Moisés não fugiu apenas geograficamente. Nós lemos que ele foi para a terra de Midian. Sabe o que significa Midian? Midian significa conflito. Ele passou 40 anos numa terra de um conflito. Um reflexo talvez da sua própria coração. Moisés fugia e ele abandonou os seus irmãos legítimos. Já parou para pensar nisso? Moisés foge. O que ele deixa para trás quando ele foge? Ele deixa Arão e Miriam, que eram os irmãos biológicos dele. Nunca mais viu, possivelmente. Nunca mais até que, né? Ele deixa para trás seus pais biológicos. Ele deixa para trás os seus pais adotivos, os seus amigos, uma vida confortável, seu sustento, seu modo de viver. É como se ele dissesse assim: opa, eu errei, eu cometi um erro tão grosseiro, eu vou pegar toda essa minha vida, enfiar ela dentro de um pacote, deixar aqui do lado e vou tentar recomeçar aqui, ó. Mas quando a gente faz isso, quando a gente foge dos nossos conflitos, quando a gente foge dos nossos erros, queridos, não existe como a gente separar eles de nós assim. Nós precisamos viver um ressignificado, um encontro com Deus em cada pedacinho da nossa história. E é verdade que nós somos tentados e muitas vezes o fazemos. É verdade que às vezes a gente prefere não encarar certas coisas, principalmente quando a gente é movido por medo e por dor. A gente faz o quê? Às vezes decepção. Eu e o Arnaldo, a gente tem ouvido muitas histórias, né? De muitas pessoas que estão chegando, das que já estavam, de pessoas daqui ou de fora, como tem sido um tempo onde muitos cristãos estão sendo marcados por dor que sofreram dentro das próprias igrejas, porque todos nós, gente, que estamos aqui, não somos os perfeitos. Todos nós somos vulneráveis, e em algum momento pode ser que a gente pise no pé um do outro, e a gente deseja de verdade que sejamos um lugar onde, se pisarmos, podemos nos reconciliar, pedir perdão e sermos perdoados. Mas existem muitos de nós marcados por famílias, por família de fé, ou seja lá o que for que acontece com você, nos seus relacionamentos, que traz marcas tão profundas, onde a gente desiste de fazer o que precisa ser feito, ou de se preparar para aquilo que deve ser preparado. Mas o Senhor, Moisés fugiu. Moisés talvez se perdeu de si por algum tempo, e a gente sabe que ele precisou passar pelo deserto. É óbvio, teologicamente isso é muito claro. Moisés precisou de 40 anos para ele ser preparado, talvez até para morrer os seus próprios orgulhos, entender que ele não podia fazer nada por si mesmo, sozinho. E também precisava o povo do Egito, o povo hebreu, estar preparado. Aquele tempo era um tempo de Deus. E aquele tempo em que ele estava ali no deserto, gente, Moisés pode até ter enfiado uma parte da história dele em algum canto. O nome do seu primeiro filho foi Gerson, o estrangeiro. Sou peregrino na terra.
uma falta de pertencimento que habitava dentro do coração de Moisés. Por quê? Porque ainda que Moisés tentasse guardar dentro de uma mala os seus erros de um passado, Deus queria usar cada partezinha daqueles retalhos para a missão gloriosa que ele havia preparado. Mas Moisés precisava entender isso. Naquele ponto, dos 40 aos 80 anos, Moisés não entendeu. Mas ele ficou no deserto e ele foi ser pastor de ovelha. E a profissão que deixava mais a pessoa em solitude. E solitude o que é? Não é solidão. Solitude é aquele tempo que a gente tira para ficar com Deus. E eu acho que ali havia solidão e solitude junto com Moisés. Quanto tempo ele passou longe de casa e ele possivelmente refletiu em muitas coisas. Possivelmente orou, possivelmente repensou. Possivelmente muitas coisas aconteceram com ele. Quando ele tem 80 anos de idade, ele estava num dia comum, num trabalho comum, abraçando uma vida que ele agora estava vivendo, que talvez para ele era aquela vida que ele ia viver. Agora é essa vida que eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho meu sogro, eu tenho um trabalho. Eu vou viver assim e está tudo bem. Então, quando a gente decide desistir e viver aquilo que a gente escolhe viver, Deus aparece no nosso deserto. Porque pode ser que a gente tenha se perdido de si, mas Deus nunca perdeu a gente de vista. Porque pode ser que Moisés tenha se perdido em algum tempo dentro de si mesmo, mas com certeza Deus nunca o perdeu de vista. Então, num dia comum, Deus aparece como fogo na sarça. Você se lembra disso? Êxodo no capítulo 3, há um encontro extraordinário, um diálogo extraordinário que fala muito sobre nós. Quando Deus lá está, Moisés está lá com as ovelhinhas, de repente ele vê uma labareda lá de fogo, queimando a sarça que não se consumia. Que coisa extraordinária, vou lá ver o que está acontecendo. Que lá, aquele lá queimou, ó. Mas aqueles outros não se consumiam. Estava lá, vou lá ver o que está acontecendo aqui. E quando ele chega ali, ele é surpreendido 40 anos depois, Moisés com 80 anos. E a missão de vida do Senhor agora estava posta diante dele. Porque não importa quantos anos você tem, não importa o quanto tempo você precisou para se tomar um fôlego de novo, para ser quebrantado, para ser organizado por Deus. Deus é extraordinário e Ele não está no nosso cronos, o nosso relógio, o nosso tempo. Ele tem o tempo kairos. Naquele encontro com Moisés, Moisés não se encontra apenas com Deus. Deus não está no nosso espaço e tempo só. Ele não está preso só aqui. Nós estamos. Um dia nós iremos para o céu, não estaremos mais presos no tempo. Deus não está. Moisés tem um encontro de tempos com Deus. O passado de Moisés, o presente de Moisés e o futuro de Moisés se encontram em Deus ali. Mal ele sabia que aquele momento extraordinário revolucionaria a sua vida. Mas Moisés ainda tinha muito medo. E lá, eu não vou ler tudo, porque, gente, é um diálogo intenso, do capítulo 3 ao capítulo 4, inclusive incentivo você a ler na sua casa, tudo bem? Aqui nós não temos tempo de ler tudo, mas eu queria pensar os versículos com você. Êxodo no capítulo 3, versículo 11 e 12. Então imagina aí que ele está lá no meio da sarça, nesse encontro glorioso. Enquanto eu leio, pense em você, no seu tempo, talvez o tempo que você tem passado, talvez o tempo que você precisou desse recalibrar. Oh Deus, mas Deus está nos encontrando nessa manhã. Versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus. O que ele responde aqui? Então Deus vai lá e fala assim, vai lá, volta para o Egito, vai lá, pega o caminho de volta, sabe de onde você fugiu? Vai lá, eu tenho sim uma missão para você, inclusive é aquela que um dia te questionaram, essa pergunta daquele homem que falou assim, quem você pensa que você é? Nas minhas próprias palavras, né? Quem você pensa que você é? Gente, permeou vários momentos da vida de Moisés também.
Vários momentos, porque assim a gente vai se levantar para fazer a nossa missão, as pessoas vão questionar quem nós somos, mas aí vem Deus e fala quem nós somos, fala que Ele está conosco. Então quando Deus fala assim, agora eu quero que você vá lá, o povo hebreu está sofrendo, eu quero que você faça o processo de libertação dele, que era o instinto que estava dentro de Moisés. Moisés então responde, quem sou eu? Oh Deus, você já se perguntou isso? Você já se perguntou, quem sou eu? Parece que todas as inabilidades de Moisés repousaram naquele momento, ali. Talvez na cabeça de Moisés havia um tornado, um furacão, um encontro desnorteante do passado dele com o hoje, com o depois. Deus estava falando assim, olha, eu quero que você pegue agora essa sua vida e você projete para lá. E ele começou a falar do futuro e Moisés ali pensando, eu não posso. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E a mais coisa extraordinária desse texto, no versículo 12, é que Deus não responde assim, você é o libertador, você foi o príncipe do Egito, você é um cara que já tem tudo. Não, o que Deus responde? Que eu estarei com você. Porque não se trata da tua habilidade, querido. Não se trata da tua capacidade de fazer alguma coisa. Não se trata da tua capacidade de fechar ciclos. Se trata de quem está com você. E quem está com você? É aquele que apresenta fogo que não consome. É aquele que queima o que precisa ser queimado, mas aquilo que não é para ser queimado, Ele deixa na íntegra. É aquele que repara absolutamente todas as lacunas da nossa história, da nossa vida. Então Deus não faz ali um momento de encorajamento voltando Moisés para si. Porque se a gente olhar para nós não saímos do lugar. Não é verdade? Se a gente olhar para a nossa própria situação e da nossa competência, a gente vai dizer, eu não vou conseguir, eu vou falhar, mas existe alguém conosco. Então Deus faz assim, Moisés, olha para mim. Eu digo para você, querido, querida, fala o seu nome aí, olhe para Deus. O Senhor fala, olha para mim, eu estarei com você. No versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1, vamos pular. Êxodo 4, versículo 1. Continua o diálogo de Deus, Ele insistindo, o que é que Ele quer que Moisés faça, será algo grande. E a gente precisa entender que Deus está falando para ele corria o risco de morrer. E Moisés então responde no versículo 1. E se eles não acreditarem em mim? Se eles não quiserem me ouvir, sabe o que te linka aqui para mim quando eu leio isso? Se eles não acreditarem em mim, porque eu fui aquele homem que menti, que matei, que escondi. Se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, porque eu não falei a verdade lá. Passado de Moisés naquele presente. Se eles disserem, o Senhor não te apareceu, você está mentindo. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso que tem na sua mão, Moisés? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor, jogue-a no chão. Porque os esteios da nossa vida, naquilo que nós muitas vezes nos seguramos, a gente vai precisar ter a coragem de largar. E ver o que o Senhor vai fazer com ele. Porque às vezes quando a gente diz que é no silêncio que vai nos proteger, que é a distância que vai nos proteger, que são tantas coisas que nos protegem, que nos calam, a gente vai precisar expor para o Senhor, para que Ele possa fazer algo com isso. Tudo aquilo que está dentro da gente, todo o nosso sentido de incompetência, de inadequação, tudo aquilo que está dentro de nós, a gente vai precisar entregar ao Senhor. Em algum momento Ele pede para nós, entrega para mim. Quando Ele jogou a vara no chão, Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, é óbvio, né? Qualquer um de nós fugiríamos, não é? Moisés fugiu. 10, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Não me manda não.
Tá bom aqui, eu não quero ir não. Eu não consigo falar bem. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo mudo? Quem lhe concede vista e torna cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora então, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que você tem para dizer. E respondeu Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Às vezes Moisés parece com a gente, não é? Ah, como parece conosco. Deus está ali mostrando para Moisés, talvez Moisés pensando a respeito de todas as coisas que ele fugiu. Moisés fugiu da responsabilidade do assassinato que ele cometeu, escondendo o homem na areia. Moisés fugiu do hebreu que o acusou e do faraó que procurou matá-lo. Moisés fugiu da serpente de Deus que ele fez aparecer diante dele com a sua vara. Moisés fugiu da responsabilidade que Deus estava dando a ele diante de sua missão de vida. Moisés fugiu de Deus e da sua proposta. Ele quis fugir, embora não tenha conseguido. No fim das contas, ele era obediente. Moisés fugiu de si mesmo e de suas memórias. Deus nunca perdeu Moisés e nunca perdeu você. Pode ser que você tenha fugido assim como eu tantas vezes. Pode ser que você não queria a proposta de Deus para você tantas vezes. Assim como eu, porque a proposta de Deus, gente, ela nunca vai manter a gente no lugar onde nós estamos. As propostas de Deus nos esticam e elas têm o poder de fazer a gente transcender qualquer coisa que a gente possa querer calcular que a gente é capaz de fazer. Mas elas custam um preço. Elas custam um preço total de doação e de confiança nele. Estava conversando com uma pessoa essa semana. A história de Moisés ministra tanto sobre fé. Um homem que estava ali realmente diante do Senhor, querendo fazer a cabeça de Deus para que não chamasse ele, de que existia alguém melhor para aquilo, que ele não queria viver aquele motivo da sua própria existência. Deus insistentemente esteve com ele ali. E Moisés decidiu então ceder aquilo que foi a sua vida no passado e o seu esteio para que o Senhor fizesse algo que ele jamais poderia fazer sozinho. Moisés, apesar de com medo, foi mesmo assim. Essa palavra fala muito comigo. Apesar de todas as fugas de Moisés, Moisés conservava dentro dele uma fé tão bem trabalhada. Não porque ele tinha convicções, mas porque Deus se apresentou para ele ali e ele decidiu confiar de que ele não seria morto quando ele voltasse para o Egito. Confiar de que as relações dele seriam ajustadas, porque ele teria que reajustar as relações de que ele abandonou. Confiar de que as emoções dele seriam realocadas no lugar certo. Ele precisava confiar que aquele Deus que fez a vara dele virar uma serpente, fez todos aqueles milagres, depois leia lá no capítulo 3, era o mesmo Deus que estaria com ele, porque ele estava dizendo que era. Oh, meu querido, e eu digo para você e para mim, paremos de fugir de Deus, porque Ele está caçando a gente no nosso deserto, no meio de uma sarça. E Ele está chamando a gente para coisas diferentes e gloriosas. E Ele quer marcar a nossa vida, chamando de volta a nossa identidade, por onde quer que a gente tenha passado, agora para um lugar de maior responsabilidade, para um lugar de maior entrega. Todo encontro com Deus em seus desertos de fuga tem a intenção de restabelecer sua identidade, que se perdeu talvez pelo caminho, talvez pelos erros, talvez pelas precipitações, talvez pelas feridas de alguém sobre a sua vida. Aqui eu queria tirar 3 grandes lições sobre uma fuga. Quando é que nós fugimos, Vanessa? Afinal de contas, então. 1. Nós fugimos quando queremos abandonar, esquecer ou esconder partes da nossa história. Acontece isso com você? Se já aconteceu, vou repetir. Quando nós queremos abandonar, esquecer ou esconder partes da nossa história. Não há possibilidade de fugir da nossa própria experiência de vida. Isso constitui quem você é. Desde a sua infância até agora, você tem vivido experiências. E as suas experiências com Deus, elas não são más experiências. Ainda que possa ter trazido dores, entenda, o Senhor é o Deus da vida.
Ainda que experiências da nossa vida parecem ter trazido para a gente marcas de morte, entenda, o Senhor é o Deus que restabelece você no lugar certo, restaura e cura, para que você possa ser um atalaia. Atalaia, aqueles que falam, que declaram, pessoas que declaram da fidelidade de Deus sobre outras vidas. Nós estivemos essas semanas anteriores, eu não me lembro quem foi que pregou aqui, talvez o Adriel, e ele disse que quando nós, ou não foi aqui, desculpa se não foi, quando nós decidimos dizer sim para Deus, nós não estamos apenas dizendo sim para nossa vida, nós estamos dizendo para todas as pessoas que nos cercam e aquelas pessoas que o Senhor nos confiou, que talvez a gente nem saiba quem são. Todas as vezes que dizemos não, fazemos o mesmo. Não há possibilidade de fugir da sua história ou da minha. Talvez exista parte da sua história que tragam vergonha. Deus quer anunciar para nós um novo tempo. Deus quer pegar essa tua dor e o motivo pelo qual você chorou amargamente tantas vezes e fazer dela um lugar de altar para Ele. Um lugar onde a presença dEle é reconhecida, onde outras pessoas podem ser restabelecidas através do seu processo. Filhos restaurados, encontrados com Deus, começam a viver coisas extraordinárias. E eu sei, com muito respeito e carinho, eu sei que às vezes a gente esconde nossa dor numa caixinha porque é difícil acessá-la. E Deus é gentil com você. Moisés precisou de 40 anos. O Senhor vai respeitar seus tempos, mas quando chegar o tempo e você perceber que Ele está fazendo algo em você, não deixe de dar um passo à frente. Não deixe. A vida onde você só vê morte. Existe um encontro sagrado com Deus onde você pensa que Ele não viu, que Ele não conheceu, que Ele não percebeu, aonde talvez dentro de você não entenda. Talvez você tenha sido uma pessoa vida louca e isso traga para você alguma vergonha. Deixe o Senhor ressignificar a sua vida e abençoar outras pessoas. O deserto ele pode ser lugar de preparação e de reflexão, mas ele não é um lugar para achar que ali nós pertencemos. Nós não pertencemos a deserto. Nós não podemos fugir disso. A fuga não é um lugar de encontrar sentido para a sua existência. Todo ser humano procura um sentido para a sua existência. Não é no deserto que nós vamos encontrar. Não é na fuga que nós vamos encontrar. Fuga é um pequeno espaço para nos dar talvez um fôlego. E o Senhor é gentil conosco. Ele nos espera. Mas quando Ele visitar você no seu deserto, no lugar da sua fuga, prontamente salte deste lugar. Mesmo com medo. Não espere seu medo desaparecer como desapareceu minhas dores no corpo na quinta-feira. Não espere por isso. Olhe para Ele. Confie no Senhor da sua existência, da sua vida, o Deus que te sustentou, que te sara. Sem dúvida nenhuma, o Senhor sempre nos encontrará nos desertos enquanto estivermos foragidos. Ele deseja realinhar a nossa identidade, nossa missão e o nosso propósito com Ele. Deus nos propõe uma parceria que atravessa a nossa emoção. Aquela sensação de inadequação, aquela sensação de rejeição, de dor ou de fracasso, de você ter sido esquecido, o medo da sua falência, Deus atravessa você aí. Deus diz assim para Moisés, Moisés diz assim, quem sou eu? E Deus responde, eu estarei com você. E aí Moisés fala, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Então Deus não respondeu Moisés como quem ele era, e sim firmado na própria identidade de Deus, que é esse que nutre você e eu. Às vezes é verdade. Às vezes a gente fala, não vou dar conta, Deus. Olha o que eu tenho na mão aqui, ó. Uma vara. Moisés tinha isso, né? Uma vara. Me lembra a passagem lá dos poucos pães e 2 peixes, né? O que você tem nas mãos, não importa o tanto que você tem na mão, importa o tanto que existe dentro de você, de Deus. Deus está com você, as multiplicações vêm. Você não precisa acreditar apenas em si mesmo.
Acredita nele. É o suficiente para você dar os primeiros passos. Segunda lição da fuga que eu quero dizer: fugimos quando? Fugimos quando não queremos lidar com pessoas difíceis que nos desafiam a crescer. Difícil, né? Mas vão atravessar pessoas na sua vida e na minha, que a gente vai dizer: pelo amor de Deus. Gente, são pessoas que afiam a gente, que nos promovem uma maturidade, um nível de maturidade. Elas oportunizam uma maturidade na gente que nada poderia nos dar. E a gente fica assim: Deus, afasta essa pessoa de mim. Quanto mais a gente ora para afastar, a pessoa está lá. Por quê? O Senhor está fazendo em nós algo especial. Em nós e naquela pessoa também. Em nós e nela. Nós não conseguimos fugir das pessoas. Até podemos tentar. Até podemos conseguir um período. Mas aquilo muitas vezes vai voltar. O que Deus está querendo falar com você através de pessoas que te acusam quando você não tem culpa. De pessoas que às vezes você ora por ela e você fala: meu Deus, não muda. E talvez as suas orações tenham que ser por você, para que você ame mais. Não foi assim? Moisés fugiu das pessoas que confrontaram ele, dos hebreus, de Faraó, de todos. O que ele teve que fazer? Volta lá. Agora volta lá. Não adianta fugirmos do fato de que existe um lugar importante de tratamento em Deus, onde o que passa a valer não é mais a voz do outro, o questionamento do outro, e sim o do próprio Criador. Onde a gente substitui dentro da gente o nível de importância da voz. E isso foi uma coisa que Moisés precisou calar. A voz de: quem é você, príncipezinho? Quem você pensa que você é? E agora diante de um Deus que chamava ele para uma coisa eterna, uma coisa tão gloriosa, uma coisa tão grande, uma coisa que ele dizia: não é possível. A voz que muitas vezes está dentro de você, às vezes criada por você mesmo, inclusive, ou às vezes criada por alguém, vai precisar ser calada para você conseguir ouvir Deus te chamar pelo nome. Quando Deus chama Moisés, Moisés, Ele chama você: Vanessa, Vanessa. Como Ele chama você? Daiane, Daiane. Letícia, Letícia. Não sei. Zé, Zé. Quando Ele chama a gente precisa escolher que voz a gente vai querer ouvir. E a voz das pessoas difíceis precisam ficar para trás. Uma coisa extraordinária que acontece com Moisés quando ele encontra com Deus, leia lá no capítulo 3, ele tira as sandálias, obviamente em sinal de reverência. E eu fico pensando aqui quantas sandálias nós temos que tirar, de fato, quando o Senhor se apresenta para nós, porque a sinal de tirar os sapatos era reverência, os escravos andavam descalços, era como se ele estivesse ali declarando que Deus era Senhor dele. E eu fico aqui pensando quantas vezes nós vamos precisar trocar também, deixar para trás coisas antigas, uma vida velha. Eu deixo para trás, Senhor, a maneira que eu caminhava antes. Eu deixo para trás, Senhor, túnicas que me cobriam antes. Eu preciso vestir uma roupa nova. Eu preciso ter novos pés, um novo calçado nos meus pés, como Jesus falou no filho pródigo, né? Põe um calçado nos seus pés. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de caminhar. Vai ser necessário a gente deixar para trás as rejeições antigas, as vozes antigas, o nível de não aceitação, as pessoas falando no nosso ouvido, nos confundindo. Vai ser preciso a gente deixar para trás. Do que mais nós fugimos, Vanessa? Nós fugimos quando não aceitamos que os nossos instintos e habilidades são falíveis. Vou dizer de novo. Nós fugimos quando nós não aceitamos que nós vamos falhar.
Nós fugimos porque às vezes guardamos dentro de nós um orgulho que nos coloca num lugar de acertos apenas. E eu ouvi uma frase uma vez, foi o Adriel que falou para mim, inclusive, uma das nossas mentorias, né, amor? A gente tem passado muito tempo com eles. E eu sou perfeccionista, gente. Eu já falei isso milhões de vezes aqui para vocês. Eu sou perfeccionista, né? E o Adriel falou assim para mim: Vanessa, ser santo não é ser perfeito. Embora para você isso possa ser assim a coisa mais básica, para mim reverberou aqui dentro. A gente entender que a nossa vida, ela vai ter erros, muitos erros, e Deus não pensa de nós que a gente só vai ter acertos. Isso é a ideia nossa, é a ideia dos perfeccionistas, é a ideia inclusive dos religiosos, de tendências religiosas, que com as nossas muitas habilidades a gente vai conseguir atingir um grau lá, top das galáxias. Não vamos. Isso é utopia. O que nós fazemos? Nós somos santificados e aperfeiçoados a partir do Espírito Santo dentro da gente. E a cada erro que cometemos, aí a gente reconhece que a gente é falível. E quando a gente é falível, a gente pede a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então Ele encontra um espaço maior para habitar em nós, para agir, para transformar dentro de nós. Todas as vezes que nós achamos que nós não aceitamos as nossas falhas e nós nos sentimos muito culpados, inclusive quando falhamos, nós estamos fugindo de Deus. Geralmente esse lugar de inaceitação, Deus nos manda darmos um passo de confiança e entregarmos a Ele o que tínhamos nas nossas mãos. É suas habilidades, querido, é sua maneira de falar, é a sua espiritualidade. Dá para mim. O que é? O que é? É você achar que você é forte, que você superou um tempo de perrengue na sua vida? Dá para mim. Dá para mim. Não há nada que fique na nossa mão, que a gente coloque ele num lugar de altar, de troféu, que vai valer e que vai somar para a missão de vida que nós temos. Algumas varas, né, como a de Moisés, que são esteios, lugares de apoios, de suporte, algumas habilidades, alguns jeitos nossos, alguns amigos talvez nossos, alguns hábitos, algumas manias, algumas crenças, elas servem durante um tempo, mas vai chegar um tempo em que Deus irá nos pedir, pois não caberá mais no novo caminho e revelação que Ele tem para você, como aconteceu com Moisés. Na sua vida de pastoreio, dá para mim. Algumas varas, alguns suportes em nossa vida serão ressignificados e unidos a Deus quando nós aprendermos a largar no chão. Quando nós simplesmente falarmos: está aqui, Deus, a minha vida. Está aqui, Deus, ó, tudo aquilo que eu me apoiei até agora era meu nível de segurança. Está aqui, ó, Deus, para você. Está aqui, Senhor. O Senhor vai fazer disso? No caso de Moisés, Deus pegou aquela vara e virou em serpente, virou em tanta coisa. Aquela vara, inclusive, caminhou mais 40 anos com Moisés. Ô vara forte, né? Ô vara forte. Porque com ela ele bateu no mar e o mar se abriu. Por quê? Porque não era mais a vara de Moisés. Era algo que fundiu ali. Era o que Moisés tinha para dar e era o que Deus podia fazer. Essa é a nossa vida. É a sua vida, é a minha vida, que eu largo na mão do Senhor. Apesar do homem que Moisés matou, apesar de todos os temores da vida, da família deixada para trás, de tantos desapontamentos que ele fez, que ele cometeu, que ele sentiu, está aqui, Deus, olha, a vida que eu construí, na força do meu braço, no meu momento de fuga, está aqui, Deus. E Deus então faz algo extraordinário. Existirão coisas na sua vida que Deus vai pegar, e vai ressignificar e vai usá-las para que você cumpra a tua missão. Mas existem outras, querido, que Ele vai queimar. Existem outras coisas que a gente vai dar ao Senhor e Ele vai dizer: isso para mim
não vai servir e não tampouco para você. Enquanto eu estava preparando essa palavra, a referência bíblica que me vinha era de Atos 19:19. Será que a gente pode ler rapidão? Eu sei que de Êxodo vai lá para Atos, é assim mesmo, a Bíblia vai se costurando. Atos 19:19 foi a palavra que veio ao meu coração, quando veio aqui dentro, Deus dizendo assim: tem coisas que eu não vou, que você vai entregar para mim e eu vou queimá-la. Olha ali, ó. Aqui, só para te contextualizar, o apóstolo Paulo estava pregando, a pregação era tão poderosa em Éfeso, tão poderosa, que os ocultistas, os magos, os bruxos começaram a se converter. Eles ganhavam a vida com a adivinhação, mas aqui, esses homens precisaram ser desafiados para largar algo no chão. Olha aqui, ó. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, coisa valorosa nossa. Nós lançamos diante do Senhor e Ele decide o que fazer com a nossa vida. E isso vai trazer uma reestruturação e um ressignificado na nossa identidade. Existem varas que o Senhor vai fazer a gente caminhar com elas pelo poder do seu Espírito, mas existem riquezas, amigos, relacionamentos, hábitos. Existem coisas na nossa vida, medos, opressões, traumas que precisarão ser queimados. E o Senhor fará isso. Ele se apresenta para Moisés num fogo, na sarça ardente. E tenha tranquilidade, querido. Aquilo que não é para ser queimado, como aquela sarça não foi, não será. Ela vai ser preservada em você e vai ganhar uma potência extraordinária. Mas aquilo que precisa ser queimado, ele vai ter que ser, para que você se ajuste novamente à sua própria identidade que o Senhor soprou sobre você, para que Ele te afine como aquela viola, aquele violão. Esse é o tempo. Você sabe que, montando essa palavra, calma, a gente já está finalizando. Eu me lembrei, vocês vão se lembrar talvez dessa, eu ia falar manchete, mas não se fala mais assim. Notícia. Daquela notícia, vocês se lembram que deu uma enchente, onde que foi? Até anotei aqui onde foi. Foi em Santana do Paraíso, em 2020. Fui lá ver nas notícias, fui rever. Ficou muito conhecido. Deu uma enchente e um senhor foi lá pegar a bicicleta dele. Vocês se lembram? Quantos se lembram disso? Foi pegar a bicicleta dele e ele foi começado a ser levado pela enchente. E ele agarrou a bicicleta e a galera filmando ele, falando: solta essa bicicleta! Vocês lembram disso? Não, só eu. Solta essa bicicleta! Solta essa bicicleta! O que o homem fez? Se agarrou na bicicleta e ele morreu, gente, afogado. Morreu afogado. Vocês lembram disso? Não lembram? Vai lá, se você não viu, vai lá ver essa notícia. Terrível notícia. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que às vezes nós agarramos coisas para nos salvar, ou seja lá pelo quê? Pelo apego. Nós não sabemos, né? Respeitosamente, por que esse homem foi buscar de novo a bicicleta dele lá. Não sabemos. Mas às vezes nós nos apegamos a coisas, às dores, a pessoas, a, sei lá, a fase da vida. Cada um de nós sabemos no que nós nos apegamos. E a gente está agarrado nele, está sendo levado lá pela enchente. Está sendo levado. E a gente só ouve uma voz: solta essa bicicleta. Solta esse negócio aí que você se apegou. Você vai acabar morrendo se você ficar aí grudado nesse lugar. Voz de Deus no meio da sarça: Vanessa, Vanessa. Não é assim que ele me chama. Eu acho que eu teria medinho. Ele tem uma forma carinhosa de me chamar. Ih, solta esse negócio aí. Volta para esse lugar. O lugar que eu posso trazer para você de saúde, de repouso, de restabelecer sua missão de vida, para te dar largueza, para que você seja completo, curado e possa ajudar outros a serem curados também. Oh Deus. Assim como não era a bicicleta que podia salvar esse homem, não era a vara de Moisés quem detinha o poder,
Não era a vara de Moisés que era especial. Não é a sua situação que pode ou não se salvar. Quem poderia livrá-los do perigo da vida que Deus propunha para Moisés e que Ele propõe para você é Deus que opera em cada lugar de dentro de nós e da nossa história. Deixe Ele ressignificar as suas experiências. Oh Deus, eu ousei escrever um suposto diálogo interno de Moisés quando Deus o chamou naquela sarça. É óbvio que isso não está nas Escrituras. É pela minha leitura, pelo meu olhar. Quando eu olhei as Escrituras, que eu tentei me colocar no lugar de Moisés, que eu imaginei que ele estivesse sentindo. Eu gostaria de ler com você isso, porque talvez seja uma parte de você também, assim como muitas vezes é da minha. Eu vou te enviar. Vai lá, faça isso. E aqui começa a minha carta. Eu, um assassino? Eu, um foragido? Um procurado pela justiça? Logo eu, que abandonei minha família? Que nem me despedi deles? Que nunca mais os abracei? Eu, que não fui um bom irmão? Que não fui um bom filho? Já faz tanto tempo. Nem sei se eles estão vivos. Eu, que nada fiz para ajudar meus parentes, estando em lugar de privilégio. Era o único que eu poderia fazer algo por eles, mas eu coloquei tudo a perder. Logo eu, que fugi e só queria esquecer meu passado terrível. Não tenho mais o meu nome e a autoridade de antes. Eu não posso, não dá. Eu perdi tudo. Eu falhei. Eu não consigo sair desse lugar. A minha capacidade é inexistente para ir para tal missão. Então, o Senhor responde para você, para mim: eu estarei com você. Essa resposta contém tanto. Eu estarei com você quando o medo bater na sua porta. Eu estarei com você quando você quiser desistir. Eu estarei com você quando a situação ficar complicada dentro de você e fora de você. Eu estarei para fazer milagres quando a sua limitação e a sua pequenez te intimidarem. Quando achar que você falhou de novo. Quando te questionarem novamente. Eu estarei lá, confortando seu coração, curando suas relações, curando suas emoções, gerando em você novas capacitações, um novo nível de fé. Dessa vez, suas mãos não contarão com desequilíbrio emocional. Você não precisa contar apenas consigo mesmo. Essa é a voz de Deus para nós. Deus não firmou em palavras a identidade de Moisés. Ele não respondeu: eu te fiz um libertador. Ele não disse qualidades específicas que ele já tinha e por isso que ele iria conseguir. Não. A realidade era como se Deus dissesse: a minha presença é tudo que você precisa. A identidade da gente está ligada a quem Deus é. Por isso, podemos parar de fugir. Por termos a convicção de que o chamado de Deus para nós, por mais desafiador e perigoso que possa parecer, por mais desconfortável que é sair desse lugarzinho que nós criamos para nos proteger, o único caminho que vale a pena é aquele em que Ele está. É aquele que Ele diz que está conosco. Se você fugiu em algum momento da sua vida, se você chegou a desistir de algo ou de alguém difícil, ou da sua própria vida, ou de alguma coisa, a proposta de Deus para nós é que retomemos o nosso caminho. Encontremos de novo com a gente mesmo. E com as pessoas que nós deixamos pelo caminho, que talvez nós não deveríamos tê-las deixado. Mas agora
não mais como Moisés de 40 anos, mas como de 80. Encontrado pelo fogo de Deus, encontrado por aquele que nos inspira a continuar a nossa jornada. Agora, como alguém que encontrou como grande eu sou na sarça, que queima aquilo que não deve ficar dentro de nós e que reposiciona numa fusão entre nós e Deus aquilo que é necessário para a nossa existência. Alguém que tem certeza de que não caminha sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. Como alguém que tem certeza de que a carreira que a gente corre é para Ele, é com Ele e é por Ele. E isso nos basta. Toda fuga, ela traz consigo a capacidade de abortar sonhos, de abortar propósitos e de abortar missão. Não permita que isso ocorra com você. Pare de fugir. O Senhor te encontra hoje onde você está. Amém? Eu queria orar com você. Você pode se levantar? Espírito Santo, o Senhor está em muitas sarças nessa manhã, encontrando muitos de nós em desertos, Deus, em lugares de fuga e de medo. E como é bom pertencermos a um Deus de amor, que nos chama de novo, que nos reposiciona, que diz que existe dentro de nós tudo o que é necessário, afinados pelo Teu Espírito para fazer o que é necessário. Eu quero clamar, ó Deus, por um tempo, Senhor, de coragem entre minha vida e a vida dos meus irmãos. Que a gente consiga dizer sim todas as vezes que o Senhor nos pedir alguma coisa e que tenhamos discernimento para entender quando o Senhor está falando. O Senhor começa a movimentar coisas na nossa vida quando o Senhor está falando com a gente. Não é só numa palavra como essa, mas o Senhor começa a acender luzes, o Senhor começa a nos encontrar em vários lugares. E eu sei que aqui dentro, nessa manhã, existem pessoas assim, ou que estão iniciando um processo assim, ou que já estão dentro de um processo assim, e nós queremos de verdade, Senhor, que o Senhor nos encontre. Queremos dar a você toda a vara e o cajado que está nas nossas mãos. Queremos acreditar e confiar na sua palavra que diz que o Senhor tem e deseja tudo de bom para nós. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fora de ti não existe plenitude, não existe, Senhor, a resposta para quem nós somos, mas em ti tudo isso é respondido. Que nessa manhã o teu refrigério, a tua presença, a tua graça e o seu poder, Senhor, esteja sobre nós. Que o seu milagre nos aponte, Senhor. Nós esperamos pela experiência de encontrarmos com o Senhor. Amém? Nós cantamos hoje. Cadê a Ju? Cadê a Ju? Ju? Tá aí? Vem, Dai. Eu não vou chamar a banda toda. Queria que a gente cantasse aquela última música, sabe? Aquela última música que nós... Aquela última música que eu achei que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando nessa manhã. Se o Senhor está pedindo para que você solte na mão o que você tem, solta, querido. Se Deus está dizendo que Ele vai ressignificar suas dores, creia. O caminho com o Senhor é perfeito. Amém? Que o Senhor ministre seu coração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Enquanto nós cantamos, cante com um significado novo para você, se assim o Senhor
estiver ministrando ao seu coração. Amém? Deixa Ele mudar o seu destino, amém? Obrigado, Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor. Obrigado, Deus. Este é quem tu és. Obrigado por ser esse o
escreve nos corações, porque o Senhor nos chama pelo nome. Nós te adoramos, Deus. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Há destinos sendo mudados. Há corações sendo tocados. Há corações sendo encorajados pelo poderoso nome do nosso Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Infinitamente nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigada, Senhor. Deus abençoa, Deus. Eu quero declarar paz, graça, liberdade do Teu Espírito, Senhor, na ação do coração de cada irmão, de cada família aqui, Senhor. Que cada um, Senhor, não tenha medo de orar pelos seus familiares, por aqueles que estão necessitando de ajuda, Senhor, entendendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo a sua vida, a sua família, a sua semana, querido. Que o Senhor, que é o Deus que começou a sua boa obra, Ele a aperfeiçoará, porque Ele é Deus. Amém? Deus te abençoe. Você tenha uma excelente semana. Amém?